Saudações a todos, este é o quinto vídeo de uma sequência de vídeos que falamos sobre o protocolo IP e neste vídeo vamos falar sobre o endereçamento às máscaras de subrede independentes de classe, o modelo CIDR do Classless, no qual nós buscamos resolver aquele problema do desperdício de hosts disponíveis quando atribuímos uma faixa de IP utilizando aquele modelo lá baseado em classes. Recapitulando, utilizar um modelo de classes, ou seja, um modelo de máscaras de tamanho fixo pode gerar desperdício. Nessa figura, vocês estão vendo aí a quantidade de endereços possíveis quando configuramos as nossas redes utilizando as classes A, B e C. Só teríamos essas três opções de configuração para a quantidade de hosts. Porém, se nós precisarmos de um número, por exemplo, 300 hosts, nós vamos ver que uma rede /24 não é suficiente. Porém, uma rede /16, ela vai desperdiçar muitos endereços. Então, essa ideia de utilizar máscaras de tamanho fixo, ela acaba prejudicando aí, porque gera desperdício de endereços válidos. Sendo assim, a partir de 2006, foi definido um modelo que não depende de classes, chamamos de CIDR, para representar aí, para configurar redes IP de modo que possamos utilizar redes independentemente se for /8, /9, /10, então a gente não fica restrito àquele modelo apenas /8, 16 ou /24. Isso permite um melhor aproveitamento das faixas disponíveis de endereços IP. Tome como exemplo uma rede com 22 bits de máscara, ou seja, uma rede /22. Convertendo a sua representação lá de binário, utilizando a nossa anotação, a máscara vai ser 255.255.252.0. Realizando aquele cálculo, 22 é a quantidade da máscara, então para alcançar 32 falta o quê? 10. Então nós temos 10 bits para representar os nossos hosts. 2 elevado a 10 menos 2 vai ser igual a 1022 endereços possíveis. Lembrando que esse menos 2 é aquela reserva, o primeiro endereço para o endereço de rede e o último endereço para o endereço de broadcast. Considere o IP 192.168.6.1 configurado como /22. Vocês estão vendo as representações em binário, considerando aí os 22 primeiros bits como máscara, como prefixo. Sendo assim, o nosso endereço de rede será 192.168.4.0 e o nosso endereço de broadcast 192.168.7.255. Percebam que, se comparado ao modelo Classful, modelo com classes, aquela regrinha de pegarmos os blocos de 8 bits, ela não se aplica. Então pode acontecer do meu endereço de rede ou do meu endereço de broadcast ficar ligeiramente diferente do meu endereço IP. Isso acontece porque em um dos blocos de 8 bits eu não vou ter aquela regra de ter sempre zeros ou sempre uns, que aparece no nosso modelo lá Classful, nas classes A, B e C. Então vai acontecer aqui um preenchimento da esquerda para a direita de uma sequência de bits 1 completada por uma sequência de bits 0. Então por isso que aparece lá na minha máscara o 252. Assim como o meu endereço de rede ele fica um pouco diferente por conta disso. A mesma coisa acontece com o endereço de broadcast. Mas basta vocês observarem o bloco onde fica mesclado com zeros e 1, aquele bloco lá com 8 bits, e você vai converter aquele bloco ali de binário para decimal, enquanto as outras partes do nosso endereço vão continuar as mesmas. Vocês vão observar isso nos exemplos. No nosso segundo exemplo, nós vamos pegar o mesmo IP, o 92.68.6.1, porém utilizando aí uma rede /12, ou seja, 12 bits de prefixo. Vocês estão visualizando a representação em binário. A nossa máscara será 255.240.0.0. O endereço de rede, na nossa subrede, vai ser o 92.160.0.0 e o nosso endereço de broadcast, o 92.175.255.255. Isso significa que um endereço IP, esse endereço IP 192.68.6.1, ele pertence a essa rede, que tem esse endereço de rede, e para mandar uma mensagem para todo mundo daquela rede, basta utilizar esse endereço de broadcast. Perceba que o único número que fica aí um pouco diferente, quando nós vamos calcular o endereço de rede e o endereço de broadcast, é exatamente o número que está posicionado ali no local onde nós temos aquele bloco de bits ali que é mesclado na minha máscara. Neste exemplo, esse bloco seria o segundo bloco de bits que nós temos aí mesclado.
Esse bloco fica mesclado porque na prática utilizamos alguns bits adicionais para poder aumentar aí a quantidade de hosts possíveis. Nesta tabela vocês estão vendo aí a quantidade de bits adicionais e qual o valor que ele vai gerar ali na minha máscara, no último bloco de números diferente de 0 da minha máscara, quando nós vamos calcular a máscara de subrede. Como o nosso preenchimento é sempre da esquerda para a direita, a nossa máscara é sempre 1 da esquerda para a direita, quando encontra o primeiro bit, né? O bit 0 vai 0 até o final, então nós temos alguns padrões, tá? Então a quantidade de valores possíveis para minha máscara, ela vai obedecer aí um padrão. Perceba que a minha máscara sempre vai terminar com um desses números que vocês estão vendo aí. 0, 128, 192, 224, 240 e assim na sequência. Nessa figura vocês estão vendo o modelo CIDR aplicado em redes de classe A. Perceba que em redes de classe A, o primeiro octeto, o primeiro byte, o primeiro número, ele vai ser mantido. Então ele vai ter ali na classe A 255.0.0.0. Se nós pegarmos um bit adicional, ou seja, se passarmos de barra 8 para barra 9, então nós vamos ter aí 255.128.0.0, que vai ser a nossa máscara. Nosso primeiro bit ali, né, vai ter peso 128, por isso que aparece aí 128. De forma análoga, se pegarmos 2 bits adicionais, ou seja, se formos de barra 8 para barra 10, então nós vamos ter como máscara 255.192. Esse 192 nada mais é do que a representação decimal para essa sequência numérica 11 e 6 zeros, 11000000, que é o nosso bloco mesclado aí da nossa máscara. Então você sempre vai precisar converter de binário para decimal apenas este bloco aí que é mesclado entre zeros e uns. Em outras palavras, o bloco que é formado quando você pega bits adicionais. Se utilizarmos o mesmo raciocínio agora para uma rede configurada como classe B, né? A classe B é barra 16, se nós não pegarmos nenhum bit emprestado. Então se pegarmos mais um bit da próxima casa, em vez de ser barra 16, vai ser barra 17, barra 18, barra 19 e assim sucessivamente. Perceba que temos um padrão, né? 255.255.0.0, quando não pegamos nenhum bit, barra 16. Se for barra 17, 255.255.128.0. O próximo 255.255.192.0 e assim sucessivamente. Podemos visualizar o mesmo raciocínio, a mesma lógica aplicado aí nas redes de classe C, que vai de barra 24 até barra 30, barra 31. Vocês podem pausar o vídeo para ver com mais calma. Sendo assim, dado o endereço IP e uma máscara ou anotação CIDR, né? Como é que nós fazemos para realizar aqueles cálculos e definir qual é o endereço de rede, qual é o endereço de broadcast, qual é o endereço do primeiro host e qual é o endereço do último host? A lógica é a mesma. Nós vamos observar o endereço IP, selecionar os bits que fazem parte do prefixo, realizar a conversão, caso seja preciso obter aí a anotação IP da máscara. Vamos pegar o primeiro endereço, ou seja, zerando o sufixo, nós temos o endereço de rede. O último endereço, colocando 1 no sufixo, é o endereço de broadcast. E vamos aplicar a mesma regra para calcular o primeiro host válido, que é o primeiro endereço após o endereço de rede, e o último host válido, que é o último endereço antes do endereço de broadcast. Lembrando que a quantidade de hosts válidos sempre será o tamanho do sufixo, ou seja, o nosso H, né? Vai ser 2 elevado a H menos 2, porque os dois endereços, o primeiro e o último, são sempre reservados. Primeiro exemplo, 10.226.28.120, configurado como uma rede barra 22. Então vamos encontrar a máscara de subrede, vamos encontrar os endereços de rede e endereços de broadcast. Primeiro identificamos o prefixo, né? O prefixo vão ser 22 bits, né? O tamanho do meu prefixo aí. Então vamos identificar o tamanho da minha máscara. Depois vamos fazer a conversão lá para poder identificar qual é aí a minha máscara. Nós vamos precisar dessa vez converter o meu IP para binário, mas você só vai precisar converter a parte do seu IP lá que está naquele bloco onde os bits foram emprestados, né? Naquele bloco mesclado ali na sua máscara. O restante você repete.
Neste exemplo, como a máscara ficou 255.255.252, então onde tem 255, os dois primeiros bytes, né, você simplesmente vai repetir lá o valor que está no seu endereço IP, ou seja, 10.226. O terceiro bloco, onde tem ali os blocos mesclados na máscara, nós vamos precisar converter em binário, tá? Então 28 em binário vai estar convertido, e nós vamos pegar esse valor convertido em binário, representado com 8 bits, vamos comparar com o valor aí da minha máscara, e onde tem 1 na minha máscara, você vai considerar, vai, né, fazer o i lógico, vai considerar no valor final lá do seu endereço IP. Então nós vamos converter aí esse valor resultante da minha operação aí na comparação com a máscara. Vamos converter esse valor para decimal e vamos ter aí o meu endereço de rede. Lembrando, para ter o endereço de rede basta completarmos todos os valores do meu sufixo com 0. E vamos aplicar o mesmo método para identificar o endereço de broadcast, ou seja, completando o sufixo todo com 1, completa o sufixo com 1, faz a conversão para decimal e você vai ter o endereço de broadcast. O endereço do primeiro host válido, basta você pegar o endereço de rede e adicionar 1, né, pegar o próximo endereço. E o último endereço válido, basta pegar o endereço de broadcast e tirar 1. E aí você vai ter o último endereço válido. Perceba que como a minha máscara tem tamanho 22, tá? Então meu n é igual a 22. Para completar 32, basta somar 10. Então, o nosso H é igual a 10. 2 elevado a 10, 1024, menos 2, 1022. Então, 1022 é a quantidade de hosts que nós temos disponível, a quantidade de endereços possíveis para distribuirmos para os nossos hosts nessa configuração /22. Segundo exemplo, vamos fazer um pouco aqui mais rapidamente. 11.0.11.253 configurado em uma rede /27. Vamos utilizar o mesmo princípio, ela vai ser /27, né? Então a gente já consegue ver que é maior que /24, então os 3 primeiros números da minha máscara vão ser 255. Mas se você converter, você vai poder ver que vamos ter uma sequência de 27 uns. E por fim, vamos ter 5 zeros na minha máscara, que vai ser exatamente o meu sufixo. Lembrando, 27 mais 5, 32. Então, N é igual a 27 e H é igual a 5. Sendo assim, 2 elevado a 5 dá 32, menos 2 dá 30, que é a quantidade de endereços válidos. Aplicando o mesmo raciocínio, quando convertermos lá o nosso bloco de bits mesclado, que vai ser o último, né, o quarto ali, vai ficar 224, então a nossa máscara vai ser 255.255.255.224. E utilizamos a mesma lógica para calcular o endereço de rede. Zeramos a parte dos hosts, completamos com 0, né? Então vamos ter aí 11.0.11.224 é o nosso endereço de rede. Perceba que fica bem diferente se comparado ao modelo clássico, né? 8.16.24, aqui realmente pode ter uma mudança no número. O nosso endereço de broadcast, né, completando o nosso sufixo com 1, vai ficar 11.0.11.255. Primeiro host da rede, basta adicionar 1 ao endereço de rede, e o último host da rede, basta tirar 1 do meu endereço de broadcast. Neste terceiro exemplo, vamos utilizar o mesmo IP do endereço anterior, do exemplo anterior, né? 11.0.11.253, agora utilizando uma máscara /12. Vocês estão vendo as representações em binário da máscara, mas lembrando que a gente só precisa fazer a conversão de decimal para binário, de binário para decimal, apenas naquele octeto, né? Naquele byte ali onde a gente vai ter aí os números mesclados. Como a minha rede é /12, então o primeiro octeto ele é completo, que ele é o /8, né? Então vai ficar 255, e esse segundo octeto, esse segundo byte, que é o que a gente vai precisar fazer a conversão da de base. Após fazermos as conversões, fazemos os cálculos, nós vamos ver que o nosso endereço de rede vai ser 11.0.0.0. Broadcast 11.15.255.255. O primeiro endereço válido 11.0.0.1. E o último endereço válido, só é pegar o broadcast e tirar 1.
Para quem está vendo pela primeira vez, parece complicado, parece confuso, mas eu recomendo que vocês pratiquem, tá? Existem algumas calculadoras IP que fazem isso automático para vocês, mas é bom vocês saberem, é necessário que vocês não fiquem dependendo dessas calculadoras, inclusive para quem for prestar concurso, para quem for fazer prova de certificação, você não vai ter essa calculadora disponível, então é necessário que você saiba calcular isso manualmente. Então eu recomendo que vocês testem, façam alguns exemplos, tá? Calculem na mão e confiram lá com as calculadoras IP para ver se está tudo certinho. Então é só praticar e estudar que vocês pegam. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Até a próxima.